1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vou falar sobre esse tema que já está diante dos irmãos, uma fé verdadeira para uma missão urgente. Então, eu preciso da sua atenção, do seu acompanhamento, porque nós vamos usar alguns textos nessa manhã e talvez eu acelere um pouco aqui para poder compartilhar tudo o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa oportunidade. Diz assim o texto, irmãos: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meus irmãos, nós temos aprendido que existe uma missão urgente para cumprirmos como servos do Senhor, como igreja. E para que essa missão seja cumprida, nós precisamos entender o que Hilário de Poitiers escreveu há séculos atrás. Ele diz que as Escrituras não estão na leitura, mas estão na consciência. E se nós não tivermos a consciência do que Deus requer de cada um de nós, como igreja e como servos que somos do Senhor, nós não vamos focar naquilo que devemos focar. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a orientação que Paulo está dando a Timóteo, ele está falando de um problema grave, que ele chama de apostasia dos últimos tempos, e ele está dizendo que havia uma necessidade de serem diligentes e serem também fiéis ao ministério que o Senhor havia entregado na mão dele. E ele precisava de ajuda para liderar nesse tempo, aonde as pressões eram muito fortes, aonde haviam falsos mestres, e aonde existem falsos mestres, existem falsas doutrinas, e ele ainda, um jovem pastor, tendo que lidar com essas questões, ele precisava organizar a igreja, ele precisava fortalecer a vida espiritual dos crentes e lidar com a sua própria saúde. E o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo como fazer. No capítulo 4, ele está fazendo advertência direta sobre isso que está acontecendo no que tange ao abandono da fé, porque alguns estavam sendo enganados por esses falsos ensinos. Alguns estavam sucumbindo à fé por conta de algo que estava avançando na vida da igreja. E Paulo está apontando que essa apostasia não vinha somente de erros humanos, mas ele traz uma conotação espiritual. Ele diz que existia uma influência espiritual maligna, porque eles davam ouvidos a espíritos enganadores. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que isso deveria ser enfrentado. E esse enfrentamento não poderia ter descanso. Ele deveria ser ininterrupto. E se nós formos ler o verso de número 10, que ele, no discorrer das suas orientações, ele vai trazer a Timóteo também, ele diz: é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Então Paulo está dizendo que a luta do ministério, ela é uma batalha, mas é uma batalha baseada na esperança em Deus, baseada na força de Deus, no poder de Deus,
no amor de Deus e na fé verdadeira, porque especialmente daqueles que creem. E quando ele vai dizer isso, meus irmãos, o próximo slide vai trazer alguns apontamentos para nós interessantes. Ele vai falar em um contexto onde a igreja está inserida em uma sociedade que vivia o conflito da escravidão, por exemplo. E muitas comunidades cristãs, elas eram expostas a essas questões sociais, e elas eram compostas por pessoas de diferentes classes sociais, o que exigia de Timóteo uma liderança muito sábia, porque tinha pressão espiritual, tinha pressão social, tinha pressão econômica, tinha tudo ali. Em Éfeso também existia o culto à deusa Artemis, que era algo muito influente à sociedade da época. Éfeso também era um centro comercial muito forte, um centro religioso muito forte, e o Império Romano estava ali. Em Éfeso existia também, talvez, a marca mais forte da apostasia, uma doutrina gnóstica. O gnosticismo era muito forte porque o pensamento gnóstico, que vai se desenvolver mais tarde, já tinha as suas raízes aqui. Eles ensinavam que a matéria é má e que a salvação vinha pelo conhecimento secreto. E isso, meus irmãos, leva à rejeição de algumas práticas físicas, como casamento, como alimentos, o que Paulo vai abordar, que os falsos líderes estavam proibindo casamentos e algumas coisas que fossem comidas. Então, isso está influenciando a doutrina da igreja. O paganismo romano também era muito forte. O império era fortemente politeísta, não existia um Deus único. O culto ao imperador era algo também que se tornava uma prática comum no meio do povo, e os cristãos de verdade se recusavam a fazer isso. E por causa dessa recusa de adorar ao imperador e aos deuses romanos, eles também sofriam perseguição. E quando nós olhamos para o escopo total dessa escrita, lá em 64 depois de Cristo, nós temos também o imperador Nero controlando tudo. Embora ainda não existisse uma perseguição velada, oficial, intensa, as pressões eram muito fortes. Além da questão social, imperialista, havia o conflito religioso, judeus e cristãos. Havia, meu irmão, uma influência entre grupos judaizantes que tentavam impor as práticas da lei de Moisés aos cristãos e também impor algumas restrições alimentares. E isso trazia falsos mestres, falsos ensinos, e algumas seitas que surgiam dentro do cristianismo ensinavam essas doutrinas místicas, ascéticas, que iam distorcendo o evangelho aos poucos. E Timóteo chega nesse contexto. 30, 40 anos de idade, o que os pensadores vão dizer que possivelmente ele tinha. E nesse contexto ele precisava de ajuda. E não é à toa que Paulo escreve 2 cartas para ele. Não é à toa que Paulo trata Timóteo com muito carinho. Porque existiam situações difíceis. Havia uma desconfiança, meus irmãos, muito forte sobre os cristãos, porque o império pressionava, a fidelidade trazia perseguição, e a Pax Romana era relativa. O que era a Pax Romana? A paz que Roma impunha era uma paz, meu irmão, que dependia da obediência do povo. Roma dava pão e circo para o povo, para que o povo ficasse feliz e pudesse viver em paz, e deixá-los em paz. Não é muito diferente do que muitos governantes fazem hoje em dia. Mas o cristianismo prega, e pregava também à época, que Deus é o único Deus, ele nega os ídolos, e ele vai sofrer naturalmente uma ameaça
a essa ordem que Deus estabeleceu. Então, quando nós pensamos numa fé verdadeira, a uma missão urgente, nós estamos pensando em uma fé nesse contexto. Não é uma fé fácil. Não é uma fé quando tudo vai bem. Não é uma fé quando todo mundo concorda. Não é uma fé quando não há perseguição. Não é uma fé quando não existem ramificações de ideologias muitas por aí que tentam sucumbir à verdade do Evangelho. Não, é uma fé forte, que se posiciona a favor daquilo que é verdade, que não se corrompe diante das pressões desse mundo e não perde de vista aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso que ele está trabalhando, meus irmãos, a apostasia dos últimos tempos. E quem revelou isso? Paulo está dizendo que o Espírito Santo revelou. E ele fala isso com um propósito, que nós vamos ver mais adiante. Ele fala de espíritos enganadores, ele fala das características dos falsos mestres, que eram, meus irmãos, hipócritas, mentirosos, pregavam com falsidade, enquanto tinham uma aparência de piedade. Enquanto queriam parecer pessoas bondosas, mas o desejo deles era algo mau. Por quê? Porque eles tinham a consciência cauterizada. O que é ter a consciência cauterizada? É, meu irmão, não sentir mais culpa pelo erro. Lembra de Hilário de Poitiers? As Escrituras não estão na leitura, mas estão na consciência. Se não houver consciência, não há missão. E ele vai discorrer, meus irmãos, essas questões todas, as proibições que os falsos mestres impunham, como o casamento, como um ascetismo radical, influenciado pelo gnosticismo, a restrição de alguns alimentos, e ele vai resolver isso dizendo que tudo que Deus cria é bom. E ele está combatendo essa visão gnóstica, essa visão herética, de que a matéria é má, e que os alimentos, quando recebidos com gratidão, eles são santificados pelo Senhor, pela palavra, pela oração, reafirmando a autoridade das Escrituras sobre a prática humana. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e tinha um senhor que era presbítero da igreja O Brasil para Cristo. O pai da esposa do dono morava no mesmo quintal. Um senhor crente, um exemplo de homem de Deus. Todos os dias ele orava por nós. Todos os dias ele passava e aquele senhor, que por onde passava ele exalava bondade, falava baixo, um homem que às vezes não falava, mas abençoava. E algumas coisas me chamavam muito a atenção. Dentre elas, uma eu destaco aos irmãos. Todas as vezes que eles voltavam do mercado e que iam colocar as compras para dentro de casa, eles não entravam antes que ele orasse. Eles botavam as compras na porta e esperavam por ele. E aquele senhor estendia as suas mãos, agradecia pelos alimentos e abençoava os alimentos. Então eles entravam com as compras. Princípio que Paulo está ensinando a Timóteo. Algo que nós, meus irmãos, deixamos passar desapercebido, porque tratamos a vida como algo corriqueiro. Mas nós estamos diante de uma guerra espiritual que deve ser entendida com uma fé de verdade. E, meus irmãos, existem alguns desafios que o pastor Timóteo enfrentava, que estão diante de nós. Essas dificuldades, elas precisam ser entendidas. Os falsos ensinos, eles tendem a misturar as coisas. Influência judaica e filosófica grega, promovendo o ascetismo. O que os ascetas pregavam? Que o corpo é mau e o espírito é bom.
E isso vai sucumbir em tantas outras heresias que mudaram de nome durante a história. E vão, meus irmãos, trazer questões terríveis, como que você pode fazer com o seu corpo o que você quiser, porque o que vale é o espírito. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma fé de verdade, para que a missão seja cumprida. Essa semana eu estava passando o dedo pelos stories do Instagram, eu vi 2 pastores nesses debates de internet falando sobre questões assim. E eu vi um pastor falando, o que tem trazer símbolos judaicos para dentro da igreja? Eu já parei de ver, porque eu já vi que não sabe nada. Mas estão aí ensinando os nossos jovens, que estão ali, achando que isso é o auge da vida. O Senhor não nos chamou para ser judeus, o Senhor nos chamou para orar por Jerusalém. E nós queremos trazer para a igreja símbolos do judaísmo, se Deus não nos chamou para o judaísmo, Deus nos chamou para o cristianismo. Mas Ele precisava vencer isso, e nós também. A sociedade em Éfeso era marcada por paganismo, gnosticismo, que distorce a espiritualidade e impactava a vida do crente. E às vezes nós vamos dar muita assistência àquilo que se parece com a espiritualidade, mas não é nada perto daquilo que Deus espera de nós. O ambiente também político era desafiador, o cristianismo cresce nesse ambiente, e nós somos levados a tirar Deus do centro da adoração o tempo todo. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que tudo que Deus criou é bom. E que a fé verdadeira, ela se baseia em 2 questões. Ele diz, palavra e oração. A fé verdadeira, se eu vou entristecer seu coração, não fique triste comigo. A fé verdadeira não se baseia em muita música no culto. A fé verdadeira se baseia na palavra e na oração. Uma fé verdadeira, ela é reconhecida pelos frutos. Se não tem fruto, é porque não tem raiz. Se a árvore não frutifica, é porque ela não está sendo regada. A raiz, ela serve para receber nutrientes, água, vida. Se não tem água, não tem fruto. Por isso que dá o seu fruto na estação própria. E eu fico vendo aqui os irmãos que conhecem muito sobre o campo, sobre fazenda. Eu vejo Dalma, eu vejo... Ai, meu Deus. Quem mais aqui conhece? Ivênio, quem mais? Taylor. Lá atrás também. Muitos irmãos que sabem muito sobre isso e podem dar uma aula para nós sobre essa questão da influência da estação, do processo, da raiz, da importância disso. Adalto também sabe muito disso. Então, quando a gente vai olhar para uma fé verdadeira, meu irmão, uma fé verdadeira não está atrelada a quantos anos eu pertenço a uma igreja. Uma fé verdadeira está atrelada aos frutos que eu dou durante os anos de cristão. Uma fé verdadeira não está atrelada à minha história da conversão até hoje, mas está atrelada ao que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque, meus irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 16, diz assim: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode-se, por acaso, colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Mateus capítulo 12, verso 33, se a árvore for boa, o seu fruto será bom. Mas se a árvore for ruim, o seu fruto será ruim, porque pelo fruto se conhece a árvore. Paulo está apontando o caminho para Timóteo. Timóteo precisava de ajuda.
Por isso eu quero dizer aos irmãos e a mim mesmo, que nós não podemos tirar os olhos da palavra e não podemos perder a comunhão com o Senhor. Palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. E aonde nós mais pecamos, é aonde nós mais falhamos, é onde nós mais tropeçamos muitas vezes. E isso, meu irmão, reflete porque a missão talvez não esteja sendo cumprida como deveria. Os falsos mestres não faziam nada de novo, irmãos. O que Paulo está dizendo é que eles estavam fazendo o que a serpente já fez no Éden. Ela distorceu o quê? A palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 1, quando ela vai confundir Adão e Eva, ela diz: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Deus nunca disse que eles não poderiam comer de nenhuma árvore. Deus disse que eles não poderiam mexer com uma. Meus irmãos, Deus permite que eles comessem de todas, exceto de uma, a do conhecimento do bem e do mal. O diabo continua sendo o pai da mentira, meu irmão. Quando Cristo diz, João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas a Bíblia diz para nós que há uma solução que Deus resolve, porque Deus promete que um descendente da mulher viria e venceria a serpente, e isso se cumpre em Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira profecia messiânica da Bíblia. E isso está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus nos liberta do domínio do pecado e das forças espirituais do mal. Por isso que Jesus é a solução definitiva para todo o engano. Por isso que se nós abandonarmos a palavra e a oração, nós seremos enganados facilmente. Paulo não disse a Timóteo, confronta eles. Paulo disse, permanece na palavra. Paulo não disse a Timóteo, vai para a briga. Paulo disse, ore. Meus irmãos, isso é muito profundo, porque Cristo é a solução definitiva para tudo. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O escrito de dívida, meu irmão, no Antigo Testamento, era uma forma de registrar obrigações da vida de uma pessoa, e isso era impossível de ser pago. Mas Jesus vem e da sua morte cancela essa dívida, paga completamente e não há mais condenação. Isso representa uma condenação que nós tínhamos por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. E Paulo escreve, Romanos 8, verso 1, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos liberta de todo o pecado. Louvado seja o seu nome. Por isso, uma fé verdadeira para uma missão urgente deve estar diante de nós. Paulo diz que meu querido irmão, que Timóteo deveria ensinar essas coisas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras de fé e de boa doutrina que você tem seguido. O bom ministro de Cristo se preocupa com Bíblia, se preocupa com oração, se preocupa em aproximar as pessoas de Cristo. Meus irmãos, esse é o caminho. O apóstolo Paulo está dizendo, esse é o caminho, e quem é alimentado com palavras de fé e de boa doutrina, cumpre a missão. Qual é a sua relação com as Escrituras? Qual tem sido a sua relação com a oração?
com clamor. E ele usa a palavra ministro. E eu fui olhar qual o verbo que ele usa. E aqui é servo, é diácono. E eu achei interessante, porque normalmente ministro não é diácono. Nesse contexto, não. Aqui é diácono. E aí eu entendo que a missão é feita pelos servos de Deus que não retrocedem, que não dão ouvidos a espíritos enganadores, e não têm a hipocrisia como algo normal em suas vidas, e estão firmes na palavra e na oração. São os servos de Deus com uma fé de verdade que cumpre a missão. Por isso que Paulo está dizendo, e está pontuando a Timóteo, aqueles que creem, aqueles que creem, aqueles que creem. O que o apóstolo Paulo fez, meus irmãos? 1 Coríntios 9, 19, o que ele fez? Embora eu seja livre de todos, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E nós precisamos olhar para isso com atenção, porque a nossa vida, meus irmãos, ela precisa ser mais do que um teatro. A nossa vida precisa ser mais do que um teatro. A palavra hipócrita é o nome dado aos atores na Grécia Antiga. O hipócrita era aquele que representava um papel. Nós não podemos, meus irmãos, falar mentiras e acreditar nelas. Nós precisamos olhar para o versículo 2, que ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Eles acreditavam nisso. Perderam a consciência. Representavam tanto que estavam mais para uma falsidade religiosa do que para qualquer outra coisa. E sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo, irmãos? Que a hipocrisia não engana a Deus. Ela só afasta o homem da verdade. A hipocrisia não engana a Deus. E não é à toa que Billy Graham sempre afirmou que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Porque é uma guerra. O inimigo quer nos tirar da Bíblia, quer nos tirar da oração, e nós discipulamos para trazer para a Bíblia, para trazer para a oração. É uma guerra, é uma luta. Por isso que Lutero diz que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, ele deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todo dia. Se não está na Bíblia, não é de Deus. E me assusta muito, meus irmãos, ter que ensinar isso nos dias de hoje. Me assusta muito ter que convencer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática nos dias de hoje. Os fariseus, eles foram chamados de hipócritas por Jesus, porque eles ensinavam a lei e não praticavam a lei. Ananias e Safira fingiram oferecer toda a renda da venda de um campo, mas a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Pedro, em Antioquia, agiu como hipócrita ao se afastar dos gentios por medo da opinião dos judeus. Meu irmão, a hipocrisia é algo sorrateiro. E todos nós estamos expostos a isso. Por isso nós não podemos abandonar as Escrituras e a oração. E se nós formos olhar com calma, estudar com calma, a hipocrisia foi um dos pecados que Jesus mais combateu. E eu quero trazer alguns destaques, só no verso 1, importantes para que nós entendamos um pouco mais o que Paulo estava falando com Timóteo. Verso 1 diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Primeiro, o Espírito afirma expressamente que devemos tratar esse tema com seriedade. Quando Paulo diz que essa advertência é feita pelo Espírito Santo, ele está dizendo que é algo sério. Segundo, nos últimos tempos, ele está colocando essa profecia entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, indicando que a apostasia já está acontecendo, e ela vai aumentar. 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhe falem coisas agradáveis e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Terceiro, abandono da fé. Alguns se afastarão do evangelho, diz o texto. Nós temos vários. Judas Iscariotes andou com Jesus e traiu. Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo diz que eles foram entregues a Satanás por se desviarem da fé. E Demas, o que Paulo fala sobre Demas? 2 Timóteo 4, 10, amou o mundo, por isso abandonou. E em quarto lugar, só no verso 1, ele fala da necessidade de discernimento, que é a capacidade, meus irmãos, de distinguir entre verdade e erro, entre ensino de Deus e engano. Nem todo ensino que parece cristão vem de Deus. Por isso que 1 João 4,1 diz, não creiam em qualquer espírito, mas examinem se os espíritos vêm de Deus. Dito isso, meus irmãos, rapidamente eu gostaria de pensar com você, para que você avalie, quatro características de uma fé verdadeira para uma missão urgente, à luz do texto. Primeira delas, autoridade no ensino. Nós precisamos olhar para o verso 11, quando ele diz, ordena e ensina essas coisas. Ordena e ensina essas coisas. Quem está alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Quem ensina e ordena essas coisas? Verso 6, se alimentou da fé e da boa doutrina. Verso 7, que rejeita fábulas profanas e exercita a piedade. Verso 10, quem luta em favor da verdade e põe a sua esperança no Deus vivo. Por isso, ordene significa dar instrução com urgência, com seriedade. É um ensino claro, meus irmãos, objetivo, centrado na verdade de Cristo. Por quê? Porque a autoridade vem da fidelidade das Escrituras, não vem do conhecimento. A autoridade vem da verdade das Escrituras e não do conhecimento. 2 Timóteo 3,16, você pode ler comigo? Toda é inspirada e útil para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura. Então, a primeira verdade, meu irmão, está diante de nós, autoridade no ensino. Autoridade no ensino. Deixa eu dizer uma coisa para você, ensine, aprenda também, porque só ensina quem aprende. Cuide. Eu fico muito preocupado, meus irmãos, quando eu fico vendo jovens andando pelos corredores aqui enquanto a mensagem está sendo pregada. Fico muito preocupado. Queria alertar os pais. Ensine os seus filhos a ficarem aqui. Fico muito preocupado com isso. Ensine. Segunda questão importante, meu irmão, nós precisamos olhar para outra característica de uma fé verdadeira para uma missão urgente, é que tem uma marca que não pode ser desprezada. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo deveria ser exemplo em tudo. Tornar padrão é uma imagem, é a essência daquilo que as pessoas iam ver. Por quê? Porque a igreja que Timóteo pastoreava era uma igreja formada só por judeus.
E o judeu também considerava um homem a partir de 50 anos, maduro. Timóteo tinha entre 30 e 40 anos. Além de toda a pressão que nós vimos aqui do contexto. E ele precisava, meu irmão, ser exemplo. E as pessoas tinham que olhar para ele e ver. Olhar e ver. E Paulo está escrevendo isso para ele, para que ele tivesse responsabilidade com essa igreja em Éfeso. E está encorajando, meu irmão, a não permitir que a sua juventude fosse motivo de desprezo, mas provar a sua autoridade pelo exemplo de vida. A sua autoridade pelo exemplo de vida. E Paulo diz a ele, não se intimide, pois a sua autoridade vem de Deus e vem da verdade que você ensina. Ele deve ser exemplo no falar, no trato com as pessoas, na confiança em Deus, na pureza moral, na pureza espiritual. Porque a verdadeira autoridade vem do caráter e do testemunho. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E tem um texto de Jonathan Edwards, que diz que o caráter de uma pessoa que é formado pela graça de Deus é o maior testemunho da obra de Cristo na sua vida. O nosso caráter é aquilo que as pessoas veem. Não é o que nós falamos, não é a roupa que usamos. É aquilo que as pessoas veem. É o maior testemunho. Por isso que alguém já disse, pregue. Se necessário for, use palavras. A terceira característica, dedicação contínua. Verso 13 e 14, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Essa relação que Timóteo deveria ter com a palavra e com a oração, deveria ser diária, e deveria ser intencional, porque a qualidade daquilo que fazemos está ligada à nossa intimidade com Deus, irmãos. E uma fé de verdade, para uma missão urgente, não está ligada somente à transmissão de conhecimento. Está ligada à exortação, à ação, à correção, à orientação para o crescimento espiritual. E os dons estão envolvidos nesse processo. Por isso que nós lemos lá em Josué 1,8, não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Paulo está dizendo a Timóteo, não seja negligente, seja como Josué. Hebreus capítulo 2, versículo 1, por isso é necessário que nos apeguemos com mais diligência às verdades que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Dedicação contínua. Meu irmão, é um aprendizado que nunca acaba. E em último lugar, um crescimento visível. Não tem como, meus irmãos, não tem como. Não tem como. Uma fé verdadeira não trazer crescimento. Não tem como princípios verdadeiros não aplicarem em crescimento. Não tem como. Porque o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, verso 15 e 16 do capítulo 4 de 1 Timóteo, medita nessas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Para que o teu progresso seja manifesto. Meu irmão, nós precisamos avançar. E avançar em direção à missão de Deus. Àqueles que precisam ser salvos. Àqueles que precisam receber de Deus a salvação. Por incrível que pareça, ontem eu estava assistindo uma mensagem e olhando em Instagram, eu vi o pastor Carlito Paes falando, e eu parei para
ouvir. Ele é pastor da igreja da cidade. E ele estava dando um exemplo sobre o que é uma igreja que cumpre a missão. Por incrível que pareça, eu estava com o sermão pronto e eu falei, que coisa interessante. E ele mostrou um barco a velas. No barco estava tendo uma festa. E as pessoas com música, aquele barco chique, aquele negócio assim, todo mundo quer. Uma praia belíssima. E as pessoas felizes lá cantando. E aquele barco, algo assim, extraordinário. E ele disse, essa aqui é um tipo de igreja. Uma igreja que tem festa, que tem música, que está navegando. Mas eu quero mostrar outro tipo de igreja. E eu estou olhando. E ele mostrou um barquinho feio, um barco pesqueiro. Feio. Alguns pescadores ali, o barco não tinha tinta, não tinha beleza. E os pescadores fazendo esforço, puxando as redes com os peixes. E ele falou, esse aqui é outro tipo de igreja. E ele fez uma pergunta, qual dessas igrejas está cumprindo a missão? E eu fiquei pensando. Porque às vezes nós queremos o veleiro. E esquecemos que Deus nos chamou para pegar os peixes. Mas pastor, nós não podemos ser veleiro? Claro que podemos. Se não abandonarmos os peixes. Porque se abandonarmos os peixes, perdemos a visão da missão. E aí eu não sei nem para que a gente serve. Medita nessas coisas, seja diligente, para que o teu progresso seja visto. Uma fé verdadeira progride, irmãos. Uma fé verdadeira é perceptível, as pessoas veem. Quem anda com Deus cresce em maturidade, em caráter. Quem anda com Deus cresce em serviço. Uma fé verdadeira tem evidências do crescimento. Quem cresce, começa espiritualmente e demonstra mais paciência, amor, fé, domínio próprio e outras qualidades mais. E aí eu fui entender, irmãos, esse texto, quando Paulo diz a Timóteo, cuida da doutrina e cuida de ti mesmo. Eu sempre olhava para esse texto achando que Timóteo tinha que olhar só para a saúde dele. Saúde física. Não é só isso. Porque se você não tiver saúde espiritual, você não vai ter saúde física. Porque se você tem uma vida de crescimento espiritual, você vai ter mais paciência. Você vai ter mais amor, você vai ter mais fé, você vai ter mais domínio próprio, você vai ter mais qualidades cristãs. E o fruto do Espírito vai ser visto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Alguém que antes era paciente, explosivo, com o tempo a ação do Espírito Santo passa a agir e ele se torna mais manso, tem mais domínio próprio, e isso é visível porque as pessoas veem uma fé transformadora. E isso passa a impactar a vida dos outros, porque diz, você vai salvar você mesmo e vai salvar aqueles que te ouvem. Os que te ouvem serão salvos. Quando um cristão cresce espiritualmente, ele não apenas é abençoado, mas ele abençoa. Ele tem prazer em abençoar pessoas. Um cristão abençoado tem alegria em abençoar pessoas.
Mateus 7, verso 17. Toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. E eu caminho para o final dizendo que Martin Lloyd Jones diz: se um cristão não demonstra crescimento visível, alguma coisa está errada. Porque a fé genuína sempre resulta em transformação perceptível. A fé genuína sempre resulta em transformação. Nós precisamos, irmãos, ter consciência da urgência da missão. Nós precisamos olhar para os peixes. Precisamos ter consciência de que a graça de Deus não nos encontra onde estamos para nos deixar como estamos. Ela nos transforma e nos impulsiona. E Moody diz que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E essa mudança tem que ser vista pelo povo. Tem que ser vista. Por isso, eu e você precisamos continuar firmes, inabaláveis, aprendendo com o Senhor, ensinando com autoridade, zelando pelo caráter, zelando pelo testemunho cristão, investindo na nossa relação com Deus, na palavra de Deus e crescendo, meus irmãos, para que nós sejamos abençoados, mas para que vidas também sejam impactadas com essa visão ao cumprirmos a missão. Esse é nosso maior desafio. Esse é o desafio da igreja. Eu queria orar com você. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por ter ministrado essa palavra ao meu coração. Quero agradecer muito ao Senhor por ter me abençoado, Senhor, ministrando por meio do Teu Espírito ao meu coração. Como eu preciso aprender, Senhor. Como eu preciso crescer, Senhor. Como eu preciso, ó Deus, olhar com esse olhar que o apóstolo Paulo direcionou o pastor Timóteo, e a nós também como igreja. Ó Deus, eu quero agradecer por esta manhã tão linda, tão preciosa, que como igreja o Senhor nos dá, onde a Tua presença é real, aonde nós cantamos, aonde nós levantamos as nossas mãos, mas também prostramos o coração para Te ouvir. Senhor, impulsiona o nosso coração. Dá-nos uma fé de verdade, para uma missão urgente, para que possamos, ó Deus, crescer e abençoar, crescer e abençoar, porque foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor levante dons, talentos, que o Senhor nos levante como povo de Deus, para que possamos continuar olhando para a palavra, investindo na comunhão contigo, para que assim, muitas e muitas vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Amém e amém.